Olá, segundo ano, boa tarde. Na aula de História de hoje, nós vamos falar sobre os tipos de escola, né? Nós sabemos que todas as crianças, elas têm o direito, elas devem frequentar uma escola. E a escola, ela pode ser da rede pública, né? Que é mantida pelo governo através do quê? Dos pagamentos de impostos, né? E então, todos os professores, funcionários desse colégio, eles são funcionários públicos, ou municipais, ou estaduais. E temos também as escolas da rede particular. Elas são geralmente construídas e mantidas por uma ou mais pessoas. Então, todos os funcionários, né, de uma escola da rede particular, eles são contratados, né, e são pagos mensalmente. Outra coisa que eu esqueci de falar, na rede pública, os livros, né, eles são distribuídos pelo governo, o que na rede particular não acontece, né? Como, por exemplo, a tia citou o exemplo da nossa escola, é rede particular, tá certo? E podemos diferenciar, né, também as construções, sabendo que ela é uma escola ou do campo ou da cidade. Vamos dar uma olhadinha? Através das imagens, né, podemos ver que as escolas se diferenciam desde o local de sua fundação até o tipo de construção, né? Olha aí os modelinhos da escola da cidade. Os prédios, né, são diferentes dos encontrados no campo. E nós sabemos que numa comunidade escolar trabalham muitos profissionais, né, para formar futuros cidadãos responsáveis, certo? E nós temos o corpo docente. Mas o que é o corpo docente, tia? É o grupo de professores. Então, são vários professores, não é isso? Esse grupo nós chamamos de corpo docente. E temos também o corpo discente, que são o quê? São grupos de alunos. Ou seja, vocês fazem parte do grupo discente. Muito bem. Nós, professores, fazemos parte do grupo docente. Tá certo? Agora a tia vai fazer a explicação das atividades das páginas 92 até 96. Tá certo? Vamos todos com livros na mão? Todo mundo tá com o livro aí na mão? Então vamos lá. Número 1. Complete as frases sobre cada tipo de escola, usando as palavras do quadro. Então, vocês têm letra A e letra B. E vão ter que ler a frase e ver quais as palavrinhas do quadro melhor completam aí cada frase. Tá certo? No número 2, marque com um X o tipo da sua escola. Ela é pública ou particular? Lembra? Pública, mantida pelo governo. Particular, mantida por um ou mais pessoas. Tá certo? Número 3. De acordo com a fala de cada criança, descubra em qual tipo de escola ela estuda. Depois, ligue cada criança à escola correspondente à sua fala. Certo? Página 93. Número 4. Pinte a cena que mostra a criança aprendendo antes da existência das escolas. Então, antes de existir escola, como é que as crianças aprendiam? Número 5. Antigamente, as classes mais favorecidas podiam contratar um professor para que viesse dar aula na própria casa da criança. Marque a imagem que ilustra essa afirmação. Então, antigamente, a tia já falou isso, gente que tinha, né, no dia, na vez de ir para a escola,
Quem é que ia na casa ensinar a criança? Exatamente. Número 6. Leia as afirmações e marque apenas a verdadeira. Ou seja, tem 4 frases. Vai marcar apenas uma, ok? Página 94. A maioria das escolas, antigamente, não tinha muitas condições de receber pessoas com dificuldades de locomoção. Essas pessoas muitas vezes deixavam de estudar por falta de oportunidade. Atualmente, há uma lei que obriga todas as escolas a fazerem com que a locomoção dessas pessoas possa acontecer. Os itens abaixo possibilitam a locomoção dessas pessoas. Na sua escola há algum? Marque. Número 8. Um dos recursos mais usados pelos professores é a lousa e o pincel atômico, ou seja, o quadro e, hoje em dia, a caneta. É chamado de pincel atômico. Mas nem sempre foi assim. Esses itens substituíram o quadro negro e o giz. Este era bastante prejudicial para os professores, pois formava uma poeira ao escrever, que ao ser inalada fazia mal à saúde. Escrevam o nome dos itens de cada escola. Então tem 2 imagens. Uma do quadro de antigamente e o giz. E a outra do quadro atual e a caneta. Só que é chamado de quê? Tá aqui no nosso livro. Tá bom? Página 95. Coloque-se de frente para a lousa, de costas, com a mão esquerda apontada para a lousa e com a mão direita apontada para ela. Registre no quadro as suas observações. Então, aqui tem as posições. E aí vocês vão lembrar o que está à frente, o que está de costas, quando você está de costas no quadro. De lado, mão esquerda para a lousa e de lado, mão direita para a lousa. Tá certo? E na página 96, observe bem as fotos a seguir, converse, aqui está pedindo para conversar com os colegas e depois responda. Vocês podem conversar com o responsável que está auxiliando vocês, tá? A fazer o exercício. Na primeira foto, sala de aula do início do século XX. Olha lá, preste atenção na quantidade, como eram as carteiras. E na segunda imagem, sala de aula de informática no início do século XXI. Tem 2 imagens e são diferentes, claro. Na letra A, o que as fotos representam? E na letra B, quais as semelhanças e diferenças entre elas? Tá certo? Então, um beijo, faça com calma.